caso surpreendente. Onaie pergunta se está tudo bem, pede desculpas por incomodar e pergunta o nome dela, mas ela diz que não tem nada para falar com ele. Ele tenta se apresentar e pede para ela ir mais devagar, mas como ela não responde a pergunta dele, ele deseja um ótimo dia para ela. Ela chama por ele, mas ele finge que não ouve e entra no carro e fala que ela está tentando chamar a atenção dele. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz oi pra ele. E mais uma vez ele pergunta o que aconteceu e ela diz que voltou pra falar com ele. Ele diz que tentou falar com ela, mas que ela parecia estar com pressa. Ela pergunta se ele quer o número dela, mas ele diz que não é mais necessário. Ela pergunta por que não e já ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela começa a dizer alguma coisa, mas ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que ela disse e já ela pergunta porque ele quis saber o nome dela. Ele fala que é novo na cidade, que só estava tentando fazer uma nova amizade e que pensou que ela pudesse ser um bom começo. Ela diz que eles podem ser amigos, mas ele diz que não e agradece. Ela pergunta se ele quer o número dela, mas ele diz que não e fala que tentou conversar com ela, mas que ela não quis. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela, mas ele diz que só está falando da mesma maneira que ela falou com ele. Ela diz que está tentando conhecê-lo e ele fala que está vendo e pergunta o nome dela. E ela diz o nome pra ele e depois que ele também diz o nome dele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pede pra ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela diz que nada demais, que só ia fazer compras e que ele poderia levá-la lá. Ele fala que ainda há pouco ela nem parou para falar com ele e como ela fala que é verdade, ele pergunta então por que ele faria isso. Ela fala que gostou do carro dele e que ela gostaria de dar uma volta e ele pergunta o que isso significa. Ela diz que está muito quente ali fora e ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Então ela oferece o número dela e ele pergunta por que ela mudou de ideia assim tão rápido. E ela diz a verdade e fala porque ela gostou do carro dele. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer uma carona e ele fala que não é Uber e diz que vai embora. Ela pede pra ele esperar e diz que quer conhecê-lo e ele fala que não quer perder o tempo dele. Ela fala que ele não vai desperdiçar o tempo dele porque ela realmente quer conhecê-lo e por final ele acaba dizendo pra ela entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que o tipo dela é ele, e ele pergunta o que isso significa. Ele fala que ela ainda não sabe nada sobre ele, a não ser que ele tem dinheiro pelo fato dele ter esse carro. Então ela pergunta de que ano é o carro e ele fala que é de 2022. Ele pergunta por que ela acha que alguém bem-sucedido como ele seria uma boa opção para ela. E ela diz porque ele vai poder cuidar dela, e ele pergunta se é verdade e pergunta como ela vai poder cuidar dele. Ela diz que também vai cuidar dele e ele fala que quer saber como ela pretende cuidar dele. E em seguida ele não perde tempo, fala que ela é interesseira e pede pra ela dar um fora do carro dele. Ela fala que pra ela tanto faz e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. Esse vídeo começa com o Nate abordando essa garota e dizendo que ela é muito bonita. Ele pergunta o nome dela e ela diz o nome pra ele, mas fala que não tem tempo pra conversar. Ele pede pra ela esperar e diz que vai ser rápido, mas ela diz que tem namorado e pede desculpa. O Nate diz que ele não está ali agora e pede o número dela e mais uma vez ela diz que tem namorado. E em seguida ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema. Ela fala que não pode conversar com ele e diz que precisa ir, então ele se despede dela. Mas agora, quando ela volta, ela diz que se for rápido, ela pode falar com ele. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela bateu na janela dele com tanta força e ela diz porque ela queria falar com ele rápido. Ele pergunta falar sobre o que e ela fala que vai dar o número pra ele. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela quer fazer isso e também pergunta sobre o namorado dela. E ela diz que já está na hora dela se livrar desse problema. E o Nate pergunta se agora ele é um problema. E como ela diz
diz que sim e ele pergunta por quê. Ela fala que ele parece legal e que gostou do carro dele. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele agradece e pergunta se ela é dali e ela diz que sim. Ele fala que tentou conversar com ela porque ela é muito linda, mas que ela não pareceu muito interessada. Ela fala que estava e ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo, mas ela fala que não é por isso e diz que ela estava com pressa. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa e como ela não responde, ele fala que ela nem sabe responder. Ele fala que isso é muito louco e já ela pede desculpas e diz que é tímida. Ela pergunta em que ele trabalha e ele fala que trabalha no ramo imobiliário. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele fala que é colecionador e que está sempre trocando de carro. E brincando, ela diz que ele poderia dar um carro para ela. Ele pergunta o nome dela e depois que ele se apresenta, ele pergunta por que ele faria isso. Ela pergunta se ele não acha que ela é bonita. Ele diz que sim, mas pergunta para ela se ela acha que só por causa disso ela merece ganhar um carro. Ela fala que estava brincando e pergunta se ela pode entrar para conversar com ele. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim. Mas ele fala que ela disse no começo que estava com pressa. E ela diz que não está mais com pressa porque cancelou os planos dela. E depois disso ele fala para ela entrar. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que sinceramente ela não parecia estar interessada em conversar com ele. E ela diz que agora ela está. Ele fala que agora ela está porque viu o carro dele, que ela voltou toda desesperada batendo no vidro dele. E pergunta o que foi aquilo. E ela diz que queria pegar o número dele. Ele pergunta então por que ela não quis falar com ele no começo. E ela pede desculpa. Ele fala que o problema é que agora ele está achando que ela é interesseira. Ela fala que promete que não é e ele pergunta se não e ela diz que não. Ele fala que depois que ela viu o carro dele, ela voltou correndo mais do que o Usain Bolt e que sendo assim vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela fala que já que ele está expulsando do carro, que pelo menos ele pode abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos. Ela fala que tudo bem e dá um tchau pra ele e já ele deseja um ótimo dia pra ela. O Nate começa dizendo que ela é muito bonita e em seguida se apresenta. O Nate pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para um restaurante. Ele pergunta que tipo de restaurante, ela fala que não sabe, mas talvez ela vá comer sushi. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que sim, ele fala que é uma pena porque ele iria convidá-la para almoçar. Ela fala que só não vai almoçar com o namorado dela porque ele está ocupado. Ele fala que está sentindo que ela precisa de alguém que tenha tempo para ela e em seguida pede o número dela. Ela pede desculpas e fala que ela não pode fazer isso. O Nate fala que ele não está ali agora e que ele deve estar trabalhando, mas ela diz que não brinca com o relacionamento dela. Ele pergunta se não e como ela diz que não, ele pergunta por que não e ela fala porque eles vão se casar. Mas o Nate diz que ele não está vendo o anel no dedo dela. Ela fala que ainda não, mas que vai estar e o Nate pergunta se ele já fez o pedido de casamento e ela diz que sim. O Nate fala que ela é muito linda para estar ali sozinha e mais uma vez pede o número dela. Mas ela deseja um ótimo dia para ele, então ele deseja um ótimo dia para ela também. E agora, quando ela volta, ele pergunta e aí? Ela fala que ele tem um carro muito legal e ele pergunta se ela gosta e ela fala que está combinando com a roupa dela. E ele não perde tempo e pergunta por que ela não estava querendo falar com ele, mas ela muda de assunto e o convida para almoçar. Ele fala que ela deixou muito claro que gostaria de almoçar sozinha. E depois de muito tempo pensando no que responder, ela fala que não precisa de um homem apenas para estar do lado dela nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela não conseguiu chegar nessa conclusão antes de ver o carro dele. Ela fala que realmente ele tem um carro legal, mas que não foi por isso que ela voltou. Ele fala que ela não demonstrou nenhum interesse antes de ver o carro dele, que ela disse que era comprometida e que estava prestes a se casar. Ela diz que o namorado dela não está ali agora e ele fala que isso não fez diferença no começo e pergunta se agora faz. Ela pede desculpas e ele pergunta desculpá-la pelo quê. Ele pergunta se ela está pedindo desculpas por ter ignorado ele totalmente e também pergunta por que a energia dela mudou de repente. Então ela diz que não falou com ele no começo porque ele era um desconhecido que chegou assim de repente. Ele fala que pelo menos ela poderia ter escutado o que ele tinha para dizer. E ele fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas por final acaba convidando para entrar no carro. E nesse momento, dentro do carro, Nate dá a entender que ela só voltou por causa do carro dele. Mas ela diz que não e fala que o namorado dela tem um carro como esse. Então Nate fala que isso é muito interessante e pede para ela mostrar uma foto.
E depois de muito tempo hipoteticamente ali procurando, Nate pergunta se ela não está encontrando. E em seguida ele fala que ela não vai conseguir enganá-lo e que ele sabe que no começo ela não queria falar com ele. Ela fala que realmente no começo não queria falar com ele, mas que agora ela quer. Ele fala que depois de tudo que ele viu, ele chegou à conclusão de que é melhor ele ficar sozinho. Ela fala que não vai sair e pergunta por que ele está fazendo isso. E como ele diz porque no começo ela não estava interessada, ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que 100% de certeza. E ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela fala que para ele também, mas ele fala que ele não vai a pé.